Estamos falando sobre o decreto de Deus. E agora nós vamos começar a ver, em algumas partes, o decreto entrando em ação, o decreto funcionando. Até então nós falamos o que é o decreto. É Deus liberando uma palavra, é Deus ordenando, é Deus falando. E agora nós vamos ver o decreto em ação. Primeiro, uma coisa é Deus falar, outra coisa é ele acontecer. E não pode começar diferente. Primeira ação do decreto é a criação. Não tem como. Não tem como a gente começar falando para outro assunto. A criação é a primeira parte do decreto. O começo e a base de toda a revelação divina, e consequentemente é também o fundamento de toda a vida ética e religiosa. A doutrina da criação como uma revelação da relação do homem com o seu Deus. Ele salienta o fato de que Deus é a origem de todas as coisas, de que todas as coisas lhe pertencem e lhe estão sujeitas. Então, qual a ideia? Primeira coisa, no decreto, houve um momento no decreto que Deus determinou o quê? Que ia criar todas as coisas. Ia criar. E nisso, queridos, nós vamos começar a ver como que aconteceu isso. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus 11, versículo 3. Hebreus 11, versículo 3. Quem achou? Pode ler. Hebreus 11, 3. 11, 13? 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê veio a existir daquilo que não se vê. Então, pela fé, nós entendemos e aceitamos o quê? Que todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus. As coisas surgiram porque Deus falou, porque Deus quis. Então, a criação é um ato livre de Deus. Vamos deixar uma coisa clara? Porque há algumas pessoas que eles querem ensinar o seguinte: Deus nos criou por uma necessidade dele. Queridos, Deus não sente solidão, Deus nada disso. A única necessidade que surgiu foi porque ele decretou e tudo que ele decreta tem que acontecer. Mas não houve uma carência de Deus, sob circunstância nenhuma. Deus criou, fez a criação por um ato livre. O que quer dizer ato livre? Por uma vontade dele. Vamos dar um exemplo nosso? Não encaixa muito não, mas só para ter uma ideia. Nós tivemos o ato livre de vir à igreja. Lógico que aí envolve uma necessidade espiritual, envolve a questão de um compromisso, mas a ideia é que você partiu e veio livremente. É a mesma coisa a ideia de Deus, só que a ideia de Deus é muito mais forte. Deus não é obrigado, às vezes a gente ouve isso, né? Que eu coloquei Deus na parede. Impossível. Deus nunca faz nada por obrigação. Tudo que ele faz é um ato livre. Ele quis fazer. E a criação não é diferente. Deus quis fazer. E aí, queridos, a Bíblia mostra claramente. A gente está falando isso, nós que somos cristãos há muito tempo, a gente fala isso como se fosse uma coisa já ciente, e mas é bom a gente começar a ter base bíblica, que a criação é um ato histórico. Queridos, eu estava estudando, se vocês ouvirem as inúmeras aberrações que as pessoas provam, alguns tentam até provar dentro da Bíblia, sobre a criação, vocês ficam assustados. Eu acho que a maioria que está aqui deve ter se confrontado com isso na escola. Duas famosas teorias do que? Evolução e o Big Bang. Que o mundo foi criado uma grande explosão. Explodiu e apareceu tudo. Vai, explosão, explodiu, apareceu árvore, explodiu, apareceu um sapo, explodiu, apareceu o mar, só uma explosão. E a outra ideia é que o homem não foi criado com a imagem semelhante de Deus. O homem veio evoluindo. Queridos, tem teorias que diz até que o homem veio do sapo. Alguns olham do macaco, outros falam que o homem voa, girando, virou sapo, foi transformando o homem pelo homem. E aqui alguns homens que tem cara de sapo mesmo. Né? Eu acho que não é bem propriamente. Outros têm um tipo bom de macaco, mas não é o caso disso. Então a Bíblia quer mostrar que é um ato histórico. Foi um ato histórico que Deus fez. Além da narrativa de Gênesis capítulo 1, que é uma narrativa grande e detalhe, Gênesis capítulo 1 é literalmente dia por dia. Tem pessoas que acreditam, teólogos que acreditam, que cada dia significava 1 milhão de anos. Então Deus levou 1 milhão de anos. Só que ninguém não consegue explicar quando diz houve tarde de manhã.
Como que vai explicar isso? 8 da tarde de manhã é o primeiro dia. Você falou que cada um dia equivalia a 1 milhão de anos. Então a Bíblia quer dizer isso claro. 6 dias quer dizer 6 dias. Literalmente. Não era dividido em 24 horas, porque lá não tinha relógio humano. Mas eram 6 dias. E a criação é um ato histórico. E aí, nessa criação, Deus se revela em algumas coisas interessantes que eu quero que a gente vai ver dentro da Bíblia agora, algumas passagens bíblicas. Isaías 40, 26 e 28. Quem vai ler? Evangelista. Amós 4, 13. Quem? Amós 4, 13. Presbítero. Amós 4, 13. Aí depois nós vamos ver Salmo 90, versículo 2. O Elton. E Atos, Salmo 102, versículo 26 e 27. Então vamos lá. Primeiro, Isaías 40, 26 e 28 e Amós 4, 13. Por gentileza, alguém pode ler? Isaías 40. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento. Agora Amós 4, 13. Porque é ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Queridos, essas passagens que falam sobre a criação têm como finalidade o quê? Mostrar a onipotência de Deus. Queridos, não precisamos exagerar não. Se a gente sair daqui e começar a ventar a 20 km por hora, com certeza muita gente vai ficar preocupado. Meu Deus do céu, o fim do mundo. Aí o que diz em Amós? Que ele criou o vento. Ele criou o vento e manda. Aí, lá em Isaías diz o quê? Que ele faz o exército dele e chama as estrelas por nome. Querido, às vezes a gente não consegue lembrar o nome do vizinho, não lembra o nome de um parente então é que a gente não lembra mesmo. Ele conhece as estrelas por nome. Então, esses textos que falam diretamente sobre a criação estão mostrando a onipotência de Deus. Mostra que Deus é todo poderoso. Agora, Salmo 90, versículo 2 e Salmo 102, 26 e 27. Antes que nascessem os montes, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Agora, Salmo 102, 26 e 27. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão, como um vestido, como roupa, os mudarás, e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. O que está falando aí? Nessa parte que cita a criação, está mostrando a exaltação de Deus acima da própria natureza. Mostra que Deus dura para sempre. Mostra que Deus é soberano. Mostra que Deus é exaltado acima da natureza. Então, queridos, os textos que nós já lemos, primeiro mostra a onipotência de Deus. Ele criou todas as coisas com o seu poder. Depois mostra que mesmo essa natureza criada por Deus está submetida a Deus. Deus é exaltado sobre a natureza. Vamos ver ainda Isaías 40, de 12 a 14. Jeremias 10, de 12 a 16. E João 1, 3. Isaías 40, 12 a 14. Quem? Evangelista. Agora Jeremias 10, presbítero. João 1, 3. Pode ler. Isaías 40, 12 a 14. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Agora Jeremias 10,
12 a 16. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives e envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Vaidades são obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo de sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. João 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então, queridos, com essa parte, essas passagens querem exaltar o quê? Destacar o quê? A criação é fruto da sabedoria de Deus. E Deus mostra que tudo que ele fez é de uma maneira perfeita, intacta. Queridos, você pode calcular o que for. Bom, se fizesse assim, ia ficar melhor. No decorrer dos dias, dos momentos, vai descobrir que não ia ficar melhor. Não vai ficar mesmo. Então, queridos, a criação, esses textos mostram que Deus criou todas as coisas com sabedoria, com exatidão. Ele sabe a medida certa que ele colocou o mar, que ele colocou o rio. Aí, cabe a nós agora aquela pergunta: mas e quando tem o que aconteceu nas regiões dos lagos, o que aconteceu no tsunami? Aí você vai olhar e vai perceber que o homem, por conta própria, foi entrando no limite colocado por Deus. E aí, minha filha, a natureza ela não pensa, ela não é racional. Aonde ela tiver que passar, ela vai passar, porque ali é o lugar dela. Uma coisa que é bem frequente, que a gente vê aqui na região, é o quê? A pessoa vai lá e planta uma árvore. A árvore está pequenininha. Ela vai e faz uma calçada em volta. A árvore cresce e estoura essa árvore. Não. A árvore é grande, ela vai crescer, as raízes vão crescer. O problema não é a árvore, você que não calculou. Mas Deus mostra o quê? Que Ele fez tudo com sabedoria, tudo devidamente no seu lugar. Vamos lá, agora nós vamos ver mais dois textos, por gentileza. Isaías 43, 7 e Romanos 1, 25. Isaías 43, 7 e Romanos 1, 25. Isaías 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Romanos 1, 25. Trocaram a verdade de Deus por mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Queridos, essas passagens quer dizer o quê? Que Deus é soberano e Ele criou todas as coisas com um propósito definido. Ele criou todas as coisas para a glória dele. Ele criou, como disse em Romanos, o que? Os homens trocaram o propósito de Deus, largaram, deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Em Romanos, depois você pode ver na sua casa com calma, fala até a questão quando Deus deixou as pessoas viverem conforme as suas paixões. Bom, você quer isso? Você deseja isso? É isso que você quer? Vive conforme as suas paixões. Então, queridos, a criação, nesses textos que nós lemos, mostra o quê? O propósito de Deus. Deus criou todas as coisas com um propósito definido. Nada surgiu do nada, nada surgiu sem finalidade, não. Deus criou todas as coisas com um propósito definido. E agora, mais alguns textos. Neemias 9,6. Quem? Neemias 9,6. Evangelista. Isaías 42,5. Presbítero. Isaías 45,18. Wellington. E Colossenses 1,16. Colossenses 1,16. Isaías 42:5, Isaías 45:15
15, Colossenses 1, 16. E o primeiro, Neemias 9, 6. Vamos lá? Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Isso, agora Isaías 42, 5. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e o estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Agora Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, o Criador dos céus, Ele é Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Colossenses 1, 16. Colossenses 1, 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, qual é a ideia agora desses textos? Esses textos estão mostrando que a criação é obra fundamental de Deus. Foi uma obra fundamental. Deus permitiu, ordenou e fez a criação como uma obra fundamental. Todo o fundamento do agir de Deus começou na criação. Nós não poderia ser diferente. Então, queridos, o que nós vimos nesses textos? Primeiro, a onipotência de Deus. A criação mostra o poder de Deus. Segundo, a criação mostra a sua exaltação. Terceiro, a criação mostra a sabedoria de Deus. Quarto, a criação mostra a soberania e o propósito de Deus. E quinto, os textos mostram que a criação é uma obra fundamental de Deus. Queridos, vamos repetir? Os textos que nós lemos, vamos lá. Primeiro, mostra a potência de Deus, o poder de Deus, né? Segundo, mostra a exaltação de Deus. Depois mostra a sabedoria de Deus. Quarto, esses textos mostram a soberania e do propósito de Deus para todas as coisas. E quinto grupo de textos que nós lemos mostra que a criação é obra fundamental de Deus. E agora, queridos, nós vamos ver aqui a ideia exatamente de criação. Qual é a ideia que nós temos de criação? Vamos abrir todos juntos. Isaías 45, 7. Isaías 45, versículo 7. Alguém lembra para mim, por gentileza? Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então quer dizer o que diz aí? Que Deus, ele fala, crio a luz, eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então eles vão deixar claro o seguinte: tudo que existe para reforçar nossa fé, para confirmar nossa fé, para a gente ter argumento, tudo que existe foi criado por Deus. Aí nós vamos vamos citar duas palavrinhas que a gente tem que entender bem claro: a criação primária e a criação secundária. Ih, pastor, nunca tínhamos falado isso. Criação primária e a criação secundária. O que vem a ser a criação primária? É quando Deus fez aquilo que Deus fez sem ter matéria-prima. Não tinha matéria-prima, Deus fez. Então isso é uma criação primária. Não tinha nada, ele fez. O céu, a terra, os astros. Primário. O que seria uma criação secundária? As ervas. Se não tivesse terra, não teria as ervas. E uma criação secundária, nós fomos feitos de onde? Do pó da terra. Então primeiro foi feito a terra. Então, queridos, vamos deixar isso claro. Tem a criação primária. O que é a criação primária? Qualquer coisa que tenha sido feito sem matéria-prima. E tem a criação secundária. É qualquer outra coisa que foi criada tendo uma matéria pré-existente. Então nós somos uma criação secundária. Porque nós viemos de uma matéria que já existia. Há coisas que Deus criou do nada.
Não tinha nada, certo? Aí vamos definir o que é a criação. A criação é o livre ato de Deus. Quando a gente fala livre ato de Deus, quer dizer o quê? Que Deus não foi obrigado e nem tinha necessidade. Queridos, essa palavra eu achei interessante, livre ato, porque na verdade, queridos, nenhum de nós, nenhum ser humano, nenhum ser vivente tem essas condições de falar isso. O quê? Livre ato. Pode observar na sua vida. Tem alguma coisa que você faz do livre ato? Não tem. O presbítero saiu para trabalhar. Foi livre ato seu? Ah, vou trabalhar. Não preciso não, mas eu posso mesmo. Aí, não sei, a Tamires, de repente, fez o almoço. Ah, vou fazer o que eu quero. Não. Houve uma necessidade que gerou aquele ato. Então, o único que tem livre ato é Deus. Ele fez o que ele quis. Não precisava fazer. Então, a criação é um livre ato de Deus, pelo qual ele, segundo a sua vontade soberana e para a sua própria glória, produziu no princípio todo o universo, visível e invisível, sem uso de matéria pré-existente. E assim lhe deu uma existência distinta da sua própria, e ainda assim dele depende. Vamos explicar com vocês aqui? Primeira coisa interessante, quem criou todas as coisas visíveis e invisíveis. O que quer dizer isso? O mundo físico e o mundo espiritual. Aí depois ele diz ainda aqui, sem uso de material pré-existente. Aquilo que eu falei, a criação primária, não tinha nada, ele fez, e a criação secundária. E assim lhe deu uma existência distinta da sua própria. O que quer dizer isso, queridos? Tem muita gente que, não sei se vocês já ouviram falar do panteísmo. Já ouviram falar do panteísmo? Não. O que é essa ideia do panteísmo? Eles acreditam que Deus está em tudo e em todos. Deus está aqui na cadeira, Deus está aqui tem um pedaço de Deus, a parede é um pedaço de Deus, tudo. Eles acreditam fielmente nisso. Que Deus é imanente. Né? O que é uma coisa imanente? Vou dar um exemplo aqui, esse aqui vai ficar mais claro. Você está vendo o cimento aqui? Mas ele está aí, você sabe que está aí. Você acredita, eu acredito que tem cimento aí. Se não tiver, a gente já está numa situação complicada. Então, imanente é o quê? É algo que faz parte, mesmo que você não veja. Então, isso é imanente. Então, algumas pessoas, alguns estudiosos, querem dizer que Deus é imanente na criação. O que quer dizer isso? Que Deus está em tudo no lugar. Deus está na barata, Deus está na árvore. Não. A criação, Deus deixa bem claro. Foi algo que Ele criou, uma existência que Ele criou, distinta da sua própria. Quer dizer, Deus criou e não tem parte dele ali, não. Ele criou. A gente não tem como dar exemplo aqui, porque igual o pai e a mãe não existe isso, porque o filho tem coisa do pai. Tem o sangue, DNA. Então, são coisas, queridos, que eu gosto de explicar, que dá para perceber que são coisas específicas de Deus. São coisas específicas de Deus. Qual exemplo pode dar aqui? Eu estou entrando por esse mundo novo agora. Quando você faz um arroz, tem alguma coisa sua ali? Nadinha. Coisa do seu corpo. Espero que não, né? A gente espera que não tenha. Tem alguns que cai cabelo, cai suor, mas a gente espera que não tenha. A gente torce para que não tenha. Né? Então, a ideia é o quê? De Deus com a criação. A ideia é mais ou menos para hoje. Você fez e ali não tem nada seu. Não tem nada seu. Ali é coisa separada. Então, queridos, a criação consiste no quê? Que Deus fez existir coisas que são distintas dele, e agora que vem um outro detalhe, mas continuam dependendo dele. Aí vem uma outra ideia, que eu não peguei essa ideia, que eu acho que só para a gente, senão se estudo aqui ia dar uns 6 meses se eu for explicar cada ideia contrária. Porque tem gente que acredita que Deus é o seguinte, criou o mundo e largou o mundo. Então lá no céu olhando o mundo funcionar sozinho. Eu corto, tem gente que até fala, Deus corta no mundo e está deixando o mundo rodar. Cada um faz o que quer, o mundo roda assim e roda assim por conta própria. Não. Todo mundo, o universo é totalmente dependente de Deus. Totalmente. As galáxias que a gente não imagina quantas são, o número de estrelas, o volume de água no oceano, tudo isso depende de Deus.
E às vezes nós oramos, e oramos certo, Senhor, eu sou dependente do Senhor. Mas a gente tem que entender que não somos só nós que somos dependentes de Deus. Todo o universo depende de Deus. A gente pode ver aí, às vezes, na televisão, em filmes, ou jornais, quando alguém traz um animal que não é daquela região. O que acontece? Acontece um desequilíbrio. Aquilo que não tinha passa a ter demais. Às vezes você fala, mas para que ter sapo? O sapo está ali porque ele vai comer um tipo de inseto. Se o sapo não comer, vira um desequilíbrio. Então tudo que Deus faz é perfeito. Tem algumas reportagens que a gente não tem paciência de ver, mas é bom a gente ver. Eu fico até com peso, tadinho, que isso. Aí depois o cara vai explicando e fala, não, tá bem. Quando a tartaruga era da água, né, marítima, ela sai e coloca os ovos na praia e volta. Ali, os filhotes saem e cada tartaruga, se não me falha a memória, é de 100 a 200 ovos. E colocam ali e as tartarugas vão saindo. Aí vem as gaviotas, alguns pássaros, e começam a comer as tartarugas. Você fala, não, tadinho. Mas agora imagina, queridos, se não acontecesse isso, quantas tartarugas iam ter? Não ia ter lugar para tubarão, não ia ter lugar para manada. Então, são os predadores da natureza. Você tem que entender que se não tiver aquilo, não funciona. Outra coisa interessante é uma ave desprezada, o pessoal até fala mal à vontade, o pessoal pode falar mal até de ave, né? O urubu. Mas se não é o urubu, quantas carniças que estariam até hoje aí, infestando com uma catinha danada. Então, cada coisa tem a sua lógica. Mas o que é isso? Tudo depende de Deus. Se Deus, em algum momento, tirar a mão dele, já é. Então, vamos ver alguns textos sobre isso. Gênesis 2:4, Provérbios 16:4, Atos 17:24. Gênesis 2:4, Provérbios 16:4, Atos 17:24. Gênesis 2:4, quem? Gênesis 2:4. Diaconisa. Provérbios 16:4. Provérbios 16:4. Evangelista. E Atos 17:24. Pode ler, por gentileza. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então quer dizer que diz o quê? Esta é a Gênesis, é como que tudo começou, que Deus criou todas as coisas. Aí está mostrando como que Deus criou todas as coisas, que Ele criou o céu e a terra. Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Então, Deus fez todas as coisas para todos, até o ímpio para o dia do mal. Que isso, pastor? É bíblico. Ele é um exemplo disso que nós já citamos. Judas. Se Judas não viesse, Jesus não seria traído pela lógica de acontecimentos. Lógico, como Jesus falou, o filho do homem vai ser traído por alguém. Ai, por quê? Mas vai ser traído, não tem jeito. Alguém vai ter que trair. E é Judas, certo? Atos 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por homens. Então o que diz aí? Que Deus fez os céus e a terra. Tudo foi feito por Deus. Tudo. E agora nós vamos ler alguns textos para você poder anotar e confirmar aquela palavra que eu falei aqui alguns instantes atrás. A criação secundária. O que seria a criação secundária? Algo criado de uma matéria já existente. Deu o exemplo do homem. Vamos confirmar? Gênesis capítulo 1, versículo 21 e 27. Depois, 1 Coríntios 11, 9 e Apocalipse 10, 6. Gênesis capítulo 1, 21 e 27. 1 Coríntios 11, 9 e Apocalipse 10, 6. Quem achou pode ler por gentileza. Gênesis 1, 21 e 27. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então dá uma paradinha. O que ele diz aí? Que Deus criou as baleias
que as águas produziam, conforme a espécie. Aquela matéria-prima, ela sozinha não iria produzir. Deus o quê? Usou aquela matéria-prima para produzir os peixes. 27 agora. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então criou Deus. Aí qual foi a matéria-prima? A terra. Qual o referencial que Deus usou? Ele mesmo. Todas as outras coisas ele criou do nada. Ele deu forma, ele deu vida, ele decidiu que os pássaros teriam penas e os peixes teriam escamas. E os outros teriam pele. Tecido, tudo isso. Então, Deus criou o homem pela. Como é que fala? Pela secundária, né? Então, criação secundária. a mulher foi terciária, porque ela foi tirada da gente. Foi tirada da gente. Ué, A mulher foi criada, uma criação secundária. Tá certo. foi rascunho, a gente é obra-prima. Aí. Então, queridos, o que acontece? Estão pegando a ideia correta, a criação secundária. Tá? Então, por que é bom falar isso? Se você pega uma pessoa que entende e fala, não, Deus criou todas as coisas do nada. Aí você vai dizer, e o homem então? Aí você fala, como assim? Bota do nada. Um dia a pessoa perguntando, você perguntou querendo zoar? Quando você não estava dando isso, vamos dizer onde? A pessoa perguntou para mim assim, por que Deus fez Adão dormir no sono profundo para fazer a mulher? Por que Deus fez Adão dormir no sono profundo? Olha, primeiro que a Bíblia não fala uma coisa direta, mas a gente dá a entender, Deus fez uma cirurgia em Adão. Uma cirurgia, tirou uma costela. Tenta imaginar tirar uma costela, você acordar só. Não, mas igual não, Deus poderia, não. Não, estou falando assim, fisicamente, você não aguenta. Cortar uma costela sua, você acordar. Primeira coisa. Segundo, vai ter um pouco de humor. Eu acho que foi até para Adão dar palpite. Ah, não, senhor, vai mais baixa, vai mais alta, vai mais isso, não. Eu vou te deixar pronta. Esse meu cara falou assim, não, Deus fez. Ele falou, não, essa eu não vou saber responder pela palavra que eu sei. Ele falou assim, não, acho que Deus fez Adão dormir no sono profundo, que se Adão soubesse que Deus ia fazer mulher, esse montão de problema que dá, ele fala que não. Não, Adão não sabia que dava problema, não. Adão não sabia. Então a ideia que a gente tem, a Bíblia não fala, mas questão de Adão descansar, esperar, que com certeza Adão já estava tendo uma ansiedade, porque a Bíblia relata que Adão olhou e não tinha ninguém conforme ele. Então Adão já começou a querer se entristecer. É igual Tarzan. É igual a história do Tarzan. Quando ele é criado pelos macacos lá, que ele olha e não vê ninguém igual ele. Exatamente. Quer dizer, por mais. Esse aqui não dá para quebrar o galho, não, esse aqui também não, esse aqui também não. Então a ideia é que Deus queria suprir uma necessidade do homem. Então, agora 1 Coríntios 11:9. 1 Coríntios 11:9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então quer dizer, é uma criação secundária. A mulher foi tirada do homem. Não foi do nada que Deus criou. Deus já tinha uma matéria pré-existente. Apocalipse 10:6. E jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, que criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e tudo quanto nele há, que não haveria mais demora. Então o que acontece? Deus criou as coisas conforme o que já existia. Quando Deus tirou dali, seria a criação secundária. Nós podemos ver também essa mesma ideia quando Deus tem a ação dele providencial, a direção providencial. Vamos ver Salmo 104:30 e 1 Timóteo 4:4 e Salmo 60, Isaías 65:18. Salmos 104:30, Isaías 65:18 e 1 Timóteo 4:4. 1 Timóteo 4:4. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Então o que foi isso? Deus criou situações providenciais. Deus criou coisas que fossem boas para você. Então foi uma providência de Deus. Agora Isaías 65:18 e Salmo 104:30. 18.
Mas vós folgareis e exaltareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. Então, o que diz aí? Que Deus cria coisas até para o nosso bem específico. A gente sabe disso, é bom a gente ter o texto, porque há coisas que Deus criou para nós, e não é de ninguém. Tem coisas que Deus deu, Deus preparou, criou exatamente para você. Deus criou para você. Se é boa, se é ruim, eu não sei, né? Se vai virar cruz ou não sei. Mas Deus criou para você. Mas aqui nessa de coisa boa, né? Tem aquele emprego que encaixa você, tem aquela igreja que encaixa você. É que tem que entender. Não fomos nós que fomos feitos para a igreja foi feita para nós. E outras situações, circunstâncias, o local que você mora, Deus preparou para você. Talvez outras pessoas tentaram morar ali e não conseguiram. Outras pessoas tentaram sofrer e não conseguiram. Então Deus preparou coisas para a sua providência. Salmo 104:30 já foi? Não, né? Envias teu Espírito e são criados, e assim renovas a superfície da terra. Então, envia teus Espíritos e assim são criados, e assim renova a superfície da terra. Então Deus fazendo obra de criação também de uma forma secundária e providencial. Querido, outra coisa interessante, outro assunto interessante dentro da criação, anota aí, a criação é um ato trino de Deus. A criação é um ato trino de Deus. O que quer dizer isso? É a trindade que participa. Deus tem evidência, Deus Pai, Deus Criador em evidência, mas a trindade tem participação na criação. Queridos, pode parecer que não, mas tem gente que quer dizer que a criação é um ato livre, isolado só de Deus. Não. A trindade tem participação direta na criação. Vamos ver alguns textos. O autor da criação, nós sabemos que é Deus, mas vamos pegar alguns textos aí. Um texto que a gente não leu ainda, Isaías 44:24. Os outros nós já lemos. Isaías 44:24. E também Isaías 37:16. Isaías 44:24. Isaías 37:16. Assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Queridos, vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma análise interessante. A gente fala isso muito no louvor, na ministração do louvor, mas agora vamos falar isso biblicamente. Você é gerado pela sua mãe e pelo seu pai, mas quem te cria dentro da sua mãe é Deus. É Deus que te cria. É Deus que coloca a alma em você. É Deus que desenha você. É Deus. Ah, pastor, e os que nascem com defeito? Com uma deficiência? Aí você vai ter que olhar o histórico do pai e da mãe. Porque a intenção de Deus é que todos nascessem perfeitos. Aí a mãe tampou no cigarro, fumou, comia, masticava com farinha. Não tem jeito. A parte de Deus, ele começou a criar com perfeição. Ele pega uma matéria de um, pega o útero da outra que recebe, mas o pai e a mãe não respeitam os limites. Quer ver uma coisa que não fazem mais? Acabou mesmo. Alguns anos atrás, vou colocar 25 anos, 30 anos atrás, antes de um casal casar, eles faziam um exame de sangue para ver se era compatível, para não correr o risco de nascer com criança com problema. Ah, pastor, isso é errado? Não, isso era certo, sempre é certo. Se não é compatível, tem tratamento? Tem, então vamos tratamento. Mas hoje em dia, o pessoal não faz nem cálculo para a criança vir no mundo, vai calcular se são compatíveis ou não. Não vai calcular. Aí nasce criança aleijada. Mas cadê Deus? Deus está no mesmo lugar sempre. Você não tomou suas precauções. Ah, a criança, você tem que tomar suas precauções, porque há sangue, tanto é que há sangue que é incompatível, por isso que o sangue é até classificado. A, B, AB, O negativo. Se fosse tudo igual, não tinha essa classificação. Mas alguém se preocupa com isso? Não, só quer você. Uhul, a festa lá e pronto. Aí as crianças com problema falam,
Deus não me ama, eu não te amo. Tem uma baita de uma ciência para você saber como que funciona a gestação e você não toma cuidado. Então, é Deus quem cria a nossa vida lá no útero da nossa mãe. Isaías 37:16. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Isaías 37:16. O Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Então, no primeiro plano quem está? Deus. A criação, no primeiro plano, é Deus. Vocês vão dizer Deus Pai, vamos começar a colocar o nome certo. Deus Pai é no primeiro plano. Agora, 1 Coríntios 8:6. Vamos confirmar isso. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então, só, o Pai, o Criador, o gerador de todas as coisas, quem? Deus. Ponto final, Deus Pai. Deus Pai é o Criador de todas as coisas. Aí agora nós vamos ver que na criação houve a participação de quem? Deus Filho e Deus Espírito Santo. João, capítulo 1, versículo 3. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse é um, agora é o 2. Começando o 2. Ele estava no princípio com Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada foi feito se fez. Então, isso aí qual é o mistério? Antes de tudo acontecesse, Deus falava. Então, Jesus era a palavra de Deus que executava. Agora vamos ver outra participação aí. Colossenses 1, 15 a 17. Ainda estamos falando de Jesus. Colossenses 1, 15 a 17. Isso é a ação de Jesus na criação. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que principados, que potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, nele tudo subsiste. Nele quem? Em Jesus. Então, a participação de Jesus na criação. Primeiro Deus Pai, depois Deus Filho. Agora nós vamos ver a participação do Espírito Santo. Isso é bom, queridos, para a gente ver que, por incrível que pareça, tem gente que nega que existe a Trindade. O cara consegue ter a coragem de falar que a Trindade não existe. Então, esses textos provam que existe sim a Trindade. Então, vimos a participação de Deus Pai, a participação de Deus Filho, e agora nós vamos ver as atividades do Espírito Santo na criação. Gênesis 1, 2, Jó 26, 13 e 33, 4. Jó 26, 13 e 33, 4. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, o que dá vida? O que deu vida ali? Aquele boneco de barro feito por Deus? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo foi lá e deu vida a Adão. A participação do Espírito Santo. Jó 26, 13 e Gênesis 1, 2. Gênesis 1, 2. E a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo se representa como uma pomba, mas ele é imagem e semelhança do homem também? Também. Ali é só um símbolo. Como a sacerdente era na verdade se chama, para Deus se chama teofonia, que representa Deus, uma imagem que representa Deus. Aí para Cristo seria cristofonia, e para o Espírito Santo seria símbolo do Espírito Santo também. Certo? É uma representatividade.
Porque, na verdade, que forma tem o Espírito Santo? É Espírito, não tem forma. É igual às vezes eu já vi gente ministrando, graças a Deus que não tem na igreja. Fecha os olhos agora, imagina Deus. O cara vai ficar doido. Como imaginar Deus? Se ele é Espírito. Então, como imaginar Deus? O Espírito de Deus ele pode ser representado por várias formas. Fogo, como foi no Pentecostes, aquelas, não foi nem fogo, foi línguas de fogo repartidas. Então eram línguas de fogo repartidas. Aí você vê outros símbolos do Espírito Santo que são números também. Água. Então, tem. Ou seja, mas nesse Pentecostes ele representou com duas formas, como vento quando ele entrou. Como vento não. Não. Como som de vento. Não chegou a ter vento. Às vezes a gente, como vento, não foi como vento. A Bíblia diz que era como o som de vento. Então, não sei, como supor, fez barulho. A Bíblia não disse que tinha vento. Eu acredito que não tinha vento, porque Lucas que fez pesquisa. Então, ele era médico, ele é muito frio. Então, Lucas falou o quê? Que era como um som de muito vento. Então, ele representou como um som de vento e representou como as línguas de fogo. Certo? Jó 26, 13, já leu? Não. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Então, pelo seu espírito, formou o céu. Então, Deus usou quem foi que fez os céus? O Espírito dele. Então, a Trindade tem participação direta na criação. Então, todas as coisas vieram de Deus por meio de Jesus e no Espírito. Todas as coisas. Todas as coisas. A ideia de sopro é o quê? É uma ideia correta também. Qual é a ideia de sopro? É algo que vem de dentro. O Espírito de Deus vem de onde? De dentro. Essa é a ideia. É igual, se a gente for para analisar, olha aí, eu acho que é Gênesis. Quando ele fala com detalhe a criação de Adão, não sei se é Gênesis 2 que fala com detalhe, olha aí. Se você observar a tradução, a palavra não é apropriada, se não mudaram. Alguém não quer dizer Gênesis 2, ele vai falar do homem. Gênesis 2 a partir do 5. E aí pra gente? Não havia ainda nenhuma. Não, esse não. No verso 6. Esse não. Então formou o Senhor Deus, não está não, pastor. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Exatamente, quer dizer o quê? Soprou nas narinas, soprou. Saiu de Deus e foi para o homem. E aí o que diz? Como que diz sobre o homem? E passou a ser alma vivente. Não foi meramente o fôlego de vida que ele recebeu. Olha o mistério aí, eu acho que ainda lá na frente. Não foi meramente, ele não passou apenas ter vida, ele passou a ser alma vivente. O que quer dizer isso? O que é alma? Centro de intelecto, emoções, sensações. Então, Deus deu aquele boneco personalidade. Porque ele poderia andar igual animal, não poderia? O Adão ia sair andando, ia comer quando tivesse fome, né? Ia ser irracional. Mas quando Deus sopra o Espírito, não foi só fôlego, o Espírito Santo foi junto. Deu ao homem alma vivente. Então a ideia de sopro é essa, algo que saiu também do homem. Vamos lá, número 2, querido. Próximo item sobre a criação. Quase terminando o de hoje. A criação, eu falei lá em cima, mas é bom a gente repetir. A criação é um ato livre de Deus. Por que nós estamos repetindo isso? Porque Deus não tinha necessidade de criar a terra. Eu já vi gente falando de um modo perigoso. Eu louvo a Deus pela vida do presbítero, é um homem centrado na Bíblia. Né? Daqui a pouco a Tia Cris já está ministrando também no louvor. O Fabiano, a Evangelista está pregando normalmente. O Elton, são todos centrados na Bíblia. Eu já vi gente falando que a oração é alimento de Deus. Você tem que orar para alimentar Deus. Tem crente aí que Deus é magro, que você está vendendo crente. Tem outros que Deus está obeso. Eu oro o tempo todo. Gente, Deus não precisa de nada de ninguém. Ele é auto-independente, que é isso? Ele depende de si mesmo, autossuficiente, ele mesmo se satisfaz. Ele é tudo autossuficiente. Ele diz que a gente foi feito porque ele se
precisava de um adorador, foi feito para adorar ele. É coisa antibíblica. Então Deus precisa do seu louvor. Deus precisa da sua adoração. Não, Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. Ele gosta, ele ama, mas ele não depende disso. É a mesma coisa que uma mãe com um filho. Ela gosta, ela ama um carinho, ama estar perto, mas ela não depende daquilo que você tem feito. Depende. Não encaixa. Porque o que acontece? Pode ver, por mais que a mulher fale que seja independente, tá bom? A mãe tem nela, inapta, nasceu nela. Tem o pai também. Aquele desejo de continuidade. Um exemplo, pastor, que o pai depende do filho. É porque acho que o pai cria o filho para quando o pai precisar dele, quando ele poder andar mais, tem que alguém dar um filho na boca, ou seja, o pai depende daquele filho, ou seja, Deus não. Exatamente. Não, e por outro lado também, nós, estava até conversando com a evangelista, nós temos em nós vários tipos de amor. Eu amo o Carlos, eu amo o Hélio, eu amo a Tamires, eu amo a Fabiana, eu amo a minha esposa, eu amo Deus. Então tem um amor aqui que só é preenchido pelas minhas filhas. Se eu não tivesse filhas, eu ia caçar alguém para dizer ter filha. Porque eu tenho a necessidade de ter uma filha. Ou de ter um filho. Deus colocou isso no ser humano. A mãe é a mesma coisa, a mãe depende. Às vezes não vai depender fisicamente. Mas tem necessidade. Tem uma socialite aí, não sei o nome dela, só que o senhor pode citar. A mulher tem um monte de cachorro. Não tem um filho. Aí ela fez um testamento para deixar a herança para os cachorros. O que é aquilo? É uma carência de ter alguém para continuar. Por isso que é bom a gente ter esses estudos, que não há um exemplo dentro do ser humano que possa se comparar com Deus. Ele não precisa. Se não tivesse nenhum ser humano, ele era Deus. Se tivesse 10 vezes que tem, ele era Deus. E aquilo que você falou é interessante, tem gente que fala que Deus precisa da sua adoração. Quer a adoração mais perfeita e mais gostosa que de anjo? Da nossa, que às vezes a gente está aqui, estamos aqui. Imagina se fosse ruim, então, é bom eu estou assim, se fosse ruim, então, eu não estou enrolado. Né? Te adoramos, ó. O anjo não. O anjo fica 24 horas nos pés de Deus, e o anjo fica ansioso para Deus dar uma ordem, porque ele quer ir lá para ser bem e voltar. Tanto é o prazer do anjo servir, qual foi o pedido que os anjos fizeram? Eles queriam pregar o Evangelho. Ia ser bom hoje pregar o Evangelho. Quem não aceitasse, meu amigo, encontrar um Miguel de 2,5 metros de altura com uma espada. Aí Deus falou: não, você não pode. Mas por que não pode? Segundo alguns, eu não estudei isso a fundo, que eles não teriam experiência para contar. O anjo ia contar um testemunho, é porque eu bebia, eu fumava. Não é que eu me prostituía, não. Aí Deus falou: anjo não, tem que ser um ser humano, que ele tem experiência para contar. Então, Deus não depende de nada. Então, a criação é um ato livre de Deus. Quando fala que é um ato livre de Deus, o que quer dizer isso? Deus não tem necessidade para criar. Não foi uma necessidade de Deus. Deus, eu estou tão à toa aqui, não tem nada para eu fazer. Vou criar o homem para me dar trabalho. Não foi. Aí depois, agora vou criar a mulher para dar mais trabalho. Não foi isso. Não foi, ele não ia fazer isso. É igual o pai e a mãe. O pai e a mãe têm necessidade. Mas de quê? De ter filho, para aumentar a família e para a alegria. As perguntas que eu faço às vezes, com algumas considerações, se pudesse ver o futuro e mudá-lo, você disse que o seu filho ia ser um traficante, um bandido, um assassino, um estuprador. E o que você ia fazer? Você ia permitir ele vir assim no mundo, sabendo que ia ser aquilo? Vamos supor que ele tivesse esse poder de mudar, não. Meu filho, não. Eu vou ser sincero, como minhas filhas. Mas caso fosse me dado esse privilégio de ver o que elas viram, agora não. Hoje agora já pegou carinho, né, que a gente tinha que ser antes. Antes de começar. Pessoal, seu filho vai ser isso. Nossa, não é isso. Eu queria um filho que eu vou dormir preocupado, por isso vai ficar invadindo minha porta. Não. Eu tenho que ir no presídio estar meu filho. Não. E eu fiz essa oração assim que a minha filha mais velha nasceu. Eu coloquei minha filha no colo e disse: Senhor, amo minha filha, mas se for para ser motivo de vergonha, pode levar agora. Está nas suas mãos. Pega e leva. Eu quero que ela continue viva, se eu vou para a tua
pode ser não rouba a tua glória. E querido, se você pegar um neném assim, assim, fazer essa oração, você tem que estar pensando muito em Deus, porque você não faz. Então, queridos, a criação é um ato livre de Deus. Vamos ver o texto? Efésios 1:11, Jó 22, 2 e 3 e Atos 17, 25. Efésios 1:11, Jó 22, 2 e 3 e Atos 17, 25. Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, conforme o conselho da sua vontade. Então, Deus quis criar o mundo. Ele não tinha necessidade. Deus decidiu criar o mundo. Jó 22, 2 e 3. Jó 22, 2 e 3. Ou tem o Todo-Poderoso interesse em que seja justo, ou qual, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos, ou te repreende pelo teu temor de Deus, ou entra contra ti em juízo. O que Deus está falando aí? Que ele bate de frente, vamos supor na nossa linguagem, que ele repreende qualquer um, chama de qualquer um, porque Deus não teme ninguém e não depende de ninguém. Vamos dar um exemplo? O presbítero tem chefe, o Ed tem professor, você pode chegar e esculachar seu professor? Dá uma bronca nele, está errado. Depois ele repete lá na nota, não posso. Por exemplo, a mesma coisa, o chefe dele está fazendo tudo coisa errada. Ele pode chegar e falar, está errado, só isso, isso aqui. Não pode, porque há uma dependência, há um temor. Até com o pastor também. O pastor está fazendo coisa, você não vou falar não, que eu pastor. Deus não tem isso não. Quem está certo? Está certo. Quem está errado? Está errado. Porque não depende de nada e nem de ninguém. Atos 17, 25. Atos 17, 25. Nem a servidor por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Não precisa de nada. Se eu falar, não vou ser mais pastor, a nova aliança não fecha. Deus levanta outros, não fecha. Ah, não vou mais adorar a Deus, não vou pregar mais o Evangelho. Deus levanta um até melhor para ele, é fácil. Levantar um melhor para ele, está lá de Deus. Então Deus não precisa de ninguém para ser servido hora nenhuma. É isso? Pode falar. Eu já vi no mundo que a pessoa fala assim, pastor, eu vou repreender muitas pessoas por causa disso aí. A pessoa não fala, não, que se eu não estiver lá, não acontece não. Fala, não é essa não. Se você não estiver lá, Deus levanta melhor do que você ainda. Porque vai levantar a pessoa que não vai puxar para trás igual você puxa. Aí a pessoa fica com raiva, acha o cara feio. Não, eu digo assim, se eu não estou na igreja, depois que você é da igreja, quer pôr um movimento. Então é um movimento seu, pode levar com você. Se é um movimento, você pode levar com você. Não, fogo, quando está lá, o fogo cair. O seu fogo leva com você. Não é fogo estranho, não. Queremos coisas que sejam produzidas pelo Espírito Santo de Deus. Queremos alimentos sólidos que vão ser produzidos. Então, queridos, qual a ideia então aí? Que a criação, quando a gente fala de ato livre, é porque totalmente independente. Queridos, o último ponto da noite é o seguinte: a criação é um ato temporal de Deus. A criação é um ato temporal de Deus. O que quer dizer isso? Que houve um período na eternidade que a criação começou e a criação terminou. A criação dos céus e da terra acabou. E a Nova Jerusalém? Deus está construindo ainda? Já está pronta. Já está pronta. Tudo pronto. Que Jesus fala em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Já tem muitas moradas. Ele foi lá para preparar as moradas, para ajeitar as moradas. Aí eu vou lá colocar o nome lá, Wellington, Diana, Pedro Carlos, do Camargo, quando coisa lá aqui, não sei o que. Deixa eu entrar no seu, já estou no lucro. Ô meu filho, aquele cachorrinho que é ali, não vê, você pode ficar aí, tá podendo. Excelente, Jesus. Tá bom. Meu filho, não dá para você cantar, que você cantou muito aí embaixo, pode aqui. Lá não tem isso, não, tô brincando. Você vai levar a banheira. Começa por onde? Vamos falar que começa por onde. Então, queridos, a criação é um momento que
começou e terminou na eternidade. Vamos ver alguns textos para a gente poder encerrar? Olha só, abra a Bíblia de vocês, esse texto aqui é um dos mais fortes, Salmo 102, 25. Hebreus 1, 10 e Marcos 10, 16. Salmo 102, 25, pode ler. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Então, em tempos remotos, quer dizer, há muito tempo atrás, o Senhor lançou. A terra não é eterna, queridos. A terra é eterna? Não, teve um começo. Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio. Então, há algum tempo não existia terra. Não existia terra. A terra não é eterna. Agora, Hebreus 1, 10 e Marcos 10, 6. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Então, no princípio fundaste a terra. Então, quer dizer, Deus existia antes da criação, e aí nós temos que entender que a criação foi dentro de um tempo feito por Deus. Então, a criação é algo temporal. Foi feito, parou, acabou, e Deus existiu antes e vai continuar existindo. O remoto passado e a mais distante futuro estão ambos presentes para Ele. Ele age em todas as suas obras e, portanto, também na criação como o eterno. É isso que eu quero destacar agora aqui. Deus tem que ser visto como o eterno. Na obra da criação, o eterno. Nós vamos ver aqui, bem mais para frente, na obra da redenção, o eterno. Na obra da justificação, o eterno. Quer dizer, Deus é antes do seu decreto e vai continuar depois do decreto. É o eterno. Deus não tem começo, não tem fim. Todas as coisas estão dentro ali para ele. É tipo, vamos dar um exemplo aqui, quando você pega o seu celular, você tem o quê? Uma visão total dele. Você sabe onde ele começa e onde ele termina. Você sabe as técnicas que tem, sabe tudo. É assim quando Deus olha para a história. Quando Deus olha para a história, simultaneamente, Ele já teve a visão do passado, tem a visão do presente, tem a visão do futuro. E Deus não tem que esperar as coisas acontecerem para ele saber. Ele já conhece. Então Ele conhecia onde que eu ia. Né? Isso aí dá até um medinho, dá um fio na barriga. Deus, há 44 anos atrás, ou 50 anos atrás, Ele sabia o dia, a hora que eu ia nascer. E Ele também já sabia o dia, a hora que eu ia morrer. Essa é a ideia. Não tem, não. Conforme for acontecendo, que eu vou ver que dia que eu vou morrer, não. Dia certo e a hora certa. Para nascer e para morrer. Por isso que tem gente que fala, fulano morreu cedo demais. Ninguém morreu cedo demais. Mas se fulano tivesse ido, não tinha morrido. Ele ia morrer de qualquer jeito. Aí não tem escapatória. Agora, se é o caso de São Paulo, eu acho que tem 13, deve ter uns 17 anos. Não, mais. Meu pai e minha mãe eram vivos. E minha mãe falava que nunca andaria de avião, que tinha medo de acidente. Aí passou uma reportagem que um avião caiu na casa da mulher. Aí meu pai falou, você está vendo? Se tiver que morrer de acidente de avião, o avião cai na sua casa. Não tem que ter medo de voar. Vai morrer. O que Deus determinou? Vou morrer de avião. Deus determinou. Não precisa correr. Tem até aquela música da Andréa Fontes, do batismo no ônibus. O cara evita de todo sujeito pegar um ônibus cheio. Se Deus determinou, não tem como escolher. Então, é essa a ideia que eu quero que vocês tenham. A criação é um ato temporal de Deus. Vamos imaginar aqui, só para a gente esclarecer um pouco mais. Vamos imaginar que a gente faz uma fazenda, uma casinha de brinquedo, e ali a gente coloca os bonecos, as camas, coloca tudo. Quando você olha, você vai ter uma visão total do dentro, total. Ao mesmo tempo você consegue ver cozinha, sala, quarto, você vê quem está no quarto, você vê quem está na cozinha, o bonequinho que está ali, o carro do bonequinho. É isso que eu quero que vocês tenham ideia de Deus olhando a questão, para a gente é tão grande, a questão do tempo. Quando Deus olha, Deus vê o tempo todo, começo ao fim.
Certo? Então a criação é um ato temporal de Deus. Queridos, alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma dúvida, alguma pergunta, queridos? Se você está falando. Essa hora não está rezando, não, né? Se você falou no último culto que Deus tem a permissão, já, né? Se ele programou já o jeito que a gente ia morrer, aí como é que essa permissão, se eu fiz algo, tipo, ele permitiu eu fazer, eu vou morrer de um jeito diferente, não? Tipo, esses bandidos, essas coisas assim, que não quer seguir o caminho de Deus, poderia morrer de uma forma diferente, mas é o que ele procurou, então vai morrer desse jeito. Já estava escrito que ia morrer desse jeito. É que ele não iria aceitar as alternativas, que Deus iria avisar, que Deus faria livramento, mas o cara não tinha jeito. Quando Deus olhou a história do Joãozinho vai nascer dia tal, vai ser pobre, vai passar dificuldade, ele poderia ir para a escola, esperar um tempo para crescer, mas ele vai receber uma proposta do tráfico, ou do bandido, vai entrar por aquela vida, eu vou mandar alguém para ir avisando. Não sei quantos filhos, eu não vi todo. Aquele testemunho do... O que era? Dos Irracionais. Esqueci o nome dele agora. O nome dele. Jesus. Não vou lembrar. Ele falou que por várias vezes uma senhorazinha, velhinha, ia atrás dele direto. Tem uma hora que ele falou, peguei esse pedaço, ele falou que estava com uma arma e queria matar, dar um tiro na mulher, que a mulher não parava. Tinha atrás dele, Jesus te ama, Jesus te ama. E queria dizer, todo mundo passa por isso. Todo mundo é caçado por um crente. E o cara tem alternativa de se render ou não. Todo mundo. Então Deus está dando, porque quando a gente fala que é tudo programado, para entender que Deus não deixou alternativa para a pessoa. Deus deixou alternativa para a pessoa. Qual de nós, humanamente falando, estamos aqui, obrigado? Pode decidir, não vai ter mais. Mas as consequências, eu vou ter que aguentar. Então, a ideia é essa, que Deus olhou, já via a trajetória que a pessoa ia pegar. E não vamos longe, queridos. Não vamos longe. Observa a criação de uma criança. Você não consegue mais ou menos prever o que ela vai ser? E você não quer dar na cara do pai. Vai dar na cara do pai. Está escrito, vai dar. Já pinta embora agora. Aí tem aquela criança. Lógico que a gente ainda tem uma margem de erro. Pode acontecer um milagre. Mas a gente já tem uma noção, uma leve noção do que vai acontecer. Isso aí não escapa muito, não. Você pode ver que você batendo o olho num adolescente, numa criança, você já vê se ela vai ser tímida, se vai ser extrovertida. Dificilmente muda aquilo. Imagina Deus, que conhece cada parte do seu DNA, que formou sua personalidade. Ele conhece a pessoa, ele sabe exatamente a decisão que ela vai querer tomar. Exatamente. Ele sabe, vamos dar um exemplo. Aí, parecido, pode ser o relacionamento da mãe com o filho. Vamos, sua mãe sabe que você gosta e que o Hélio não gosta, o William gosta. Aí vamos supor que eu saí com a sua mãe e eu preciso, ganhei uma casa, ganhei 100 mil. Aí vou dar um presente para o filho da Fabiana. Aí eu chego assim, eu vou comprar, um exemplo que eu sei que isso aí também eu sei, vamos comprar uma camisa do Flamengo com a camisa. Aí a Fabiana falou aqui, ó, não leva não. Não leva não, o Flamengo até aceita. Do Palmeiras, não leva não. Não leva não, que ela vai gostar. Então é porque a mãe tem o conhecimento do filho. Aí eu falei, vamos comprar uma roupa toda branca com ela, não leva não, que ele ficou branco e não é muito fã não. Não leva não. Então, quer dizer, a mãe tem um breve conhecimento, às vezes a mãe passa vergonha, né? A mãe fala assim, não dá não, que ele não gosta. Você quer? Quero. Criança é mestre Meu nisso. filho, como você fala negócio desse, meu filho? Não, mas na minha época, não tinha esse negócio. Minha mãe fala assim, não, pode dar para ele, quer. E quando minha mãe falava, pode dar para ele, não pega. Eu estava falando, não pega. Minha mãe não tinha que dar, hoje não tinha já. Coisa de doido, meio avançado. Então a ideia é essa, você comentou, a questão de Deus, ele conhece, ele sabe. Ele sabe que ele pode mandar um anjo na frente de uma pessoa, o anjo fala, olha, você vai morrer amanhã, é bom você aceitar Jesus e ir para o céu.
Aquele caso da parábola que Jesus contou do rico e do Lázaro. O rico falou o quê? Pai, Abraão, deixa eu ir lá falar para os meus irmãos que o negócio aqui é feio. Aí Deus respondeu para ele: se eles não estão ouvindo a Moisés e os profetas, eles vão acreditar que o morto ressuscitou? Não vão acreditar. Não vão. Então nem precisa ir, só perder nossa raiva. Imagina se Deus permitisse o parente morto do filho: não, meu filho, essa vida não é errada, não vai nessa vida não. Aí ele fica com mais raiva no inferno que foi, avisou, o cara não tomou jeito. Imagina, então Deus falou: não, deixa quieto, você tem que ouvir os que estão vivos lá. Então é isso, Deus, conhecendo o ser humano e as suas ações e reações, ele já sabe qual é o fim. Amém? Semana que vem nós vamos falar mais um pouco mais da criação, conforme Deus assim permitir.